Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Silva, eu sou aluno da Universidade Católica de Brasília e nesse vídeo eu vou apresentar o meu projeto de extensão, que ele se chama Programe Seu Futuro. Esse projeto de extensão ele visa levar para comunidades vulneráveis, como ONGs, entre outros, o acesso à educação em tecnologia da informação na área de programação. Então, ao longo de 3 vídeos, eu vou estar ensinando ali o básico, né? A abordagem inicial na programação, até a lógica de programação, botando a mão na massa ali, e por fim, fazer algumas atividadezinhas ali para fixar o conhecimento. Essa disciplina aqui, ela é a Cooperação Humanismo Solidário, Redes e Comunidades. E vamos lá. Bem, estamos aqui no Level 1, que é o primeiro vídeo. Vamos dar os primeiros passos ali. Vamos entender o que é programação, vamos entender a relação do ser humano e do computador, o ser humano e a máquina. E, para isso, vamos ter que atingir tais objetivos. 1. O que é programação? O ser humano e a máquina. 2. Algoritmos. Receita de bolo. 3. A lógica. Passando de fase. E 4. Fluxograma. O mapa do jogo. Então vamos passar por esses 4 passos para entender ali o básico da programação. Afinal de contas, antes de começar a programar, temos que entender o porquê estamos programando e por que a programação é desse jeito. Tranquilo? Então vamos para o passo 1, para o objetivo 1. O que é programação? Eu vou adotar a abordagem de desenhos. Eu preferi evitar trazer muitas letras, trazer muitos textos aqui em slide para não ficar aquele negócio chato e maçante, né? Então vamos ver primeiro o que é programação. Vou tentar desenhar, né? Afinal de contas eu sou muito habilidoso em desenho, vocês vão ver. E eu vou explicando conforme eu vou desenhando, para ficar uma imagem na cabeça de vocês. Beleza? Então, o que é programação? Vamos começar do início. Aqui eu vou desenhar um ser humano. Desenhar uma pessoa aqui. Vamos supor que essa pessoa seja você. Você mesmo está assistindo. Aqui, ó. Você. Essa pessoa aqui é você. Desculpe a minha habilidade no desenho aí. Você tem um cabelinho aqui, né? Se não tiver também, desculpa, né? Mas vamos colocar um cabelinho aqui na pessoa. Aqui é você. Você é o quê? Você é um ser humano, né? Você é um ser humano. E no outro lado, nós temos a máquina. Temos o computador. Vou desenhar aqui o meu computador super, mega, ultra tecnológico. Desenhar aqui o meu teclado e vou desenhar o meu mousezinho aqui, os fiozinhos conectando no computador, no monitor, o computador na tomada. Beleza, tá ali o meu computador bonitão ali, tecnológico. Aí eu faço a seguinte pergunta: quem é mais inteligente, você ou o computador? Muitos respondem: o computador. Por que o computador? Porque o computador ele sabe tudo. Computador, que eu pesquiso ali, ele me devolve. Se eu entro no Google, se eu pesquiso qualquer coisa, o Google sabe. E ele me explica, ele me ensina, ele mostra as imagens. Mas essa é uma resposta errada. Por que é uma resposta errada? Porque o computador, na realidade, ele não sabe nada. O computador não sabe absolutamente nada. Eu vou contar para vocês aqui tudo que o computador sabe fazer. Isso daqui, vamos supor que é a mente do computador aqui, ó. O cérebro do computador. Esse aqui é o cérebro do computador. O que tem dentro dele? Tem 0 e 1. Só isso. 0, 1. Como assim 0 e 1? Só tem 0 e 1? Tem 0 e 1. Se o computador soubesse contar, ele contaria até quanto? Até 1. Por quê? Porque ele só sabe 0 e 1. Isso é tudo que o computador sabe.
Mas por que o computador só sabe 0 e 1? Porque é assim que ele funciona. Se você está com o seu computadorzinho conectado na tomada, tá aqui a tomada. E como que funciona a mágica do computador, como que ele tem a vida dele, como que ele liga, faz as coisas? Pela energia. A energia é a fonte de tudo. A energia que vem da tomada que é o segredo para tudo. E dentro do computador tem pequenos transistores. Vamos supor que são chaves. Como se fosse o interruptor de luz de vocês, que vocês têm em casa. Vamos supor que isso aqui é o interruptor de luzinha que vocês têm na casa de vocês. Ele só tem 2 estágios, que é desligado e ligado, né? Desligado e ligado. Só tem esses 2 estágios. Não tem como você girar o interruptor de luz. Alguns até tem para você controlar, mas é o simples, é o básico. Ou você liga a luz ou você desliga a luz. Então, vamos supor que isso daqui é o interruptor da casa de vocês. Ou a luz está ligada ou ela está desligada, né? Então, fazendo uma analogia com o computador, é o 0 e 1. Ou está desligado, 0, ou está ligado, 1. O 0 é a ausência de energia e o 1 é energia. E é assim que funciona. A energia vem da tomada. Dentro do computador tem bilhões, tem milhares ali, centenas de milhares de transistores, que é como se fosse uma tomada da casa de vocês. São pequenas tomadinhas, bem pequenininha, micro. E quando passa energia, o computador ele vai ligando e desligando elas, né, para fazer uma sequência ali, e assim vai funcionando. Foi assim que surgiu o primeiro computador. Só que o primeiro computador era tomadonas gigante que ligava e desligava energia e assim ia controlando para fazer cálculos. Então, o computador ele só sabe isso daqui. Ele só sabe o 0 e só sabe o 1. Mas o ser humano, ele sabe muita coisa. Enquanto o computador não sabe nada, ele não tem inteligência, o ser humano é um ser inteligente. Nós sabemos andar, nós sabemos falar, ler, escrever, andar de bicicleta, dirigir um carro, pilotar avião, pilotar um foguete. Nós sabemos tudo. Então, o ser humano, ele tem inteligência enquanto o computador, a máquina, não tem. Ou seja, o computador não sabe nada, nós sabemos tudo. Desde quando você nasce, você pega um bebê recém-nascido, o bebê já é infinitas vezes mais inteligente que o computador, para vocês terem uma noção. E qual que é a relação do ser humano com o computador? Enquanto o computador não sabe nada e o ser humano sabe alguma coisa, o computador ele é extremamente rápido. Ele é muito rápido, é veloz. E o ser humano, comparado com o computador, ele é devagar, ele é lento. E o ser humano ele precisa resolver os problemas do mundo real. Ele precisa resolver os problemas. E ao longo da história no passado, o ser humano vem resolvendo problemas que surgem. A vida faz parte de resolver problemas que aparecem. E o ser humano ele criou o computador para isso, para resolver problemas. Por quê? Porque tem problemas muito complexos, difíceis, que levariam anos para ser resolvido, que com um equipamento rápido, extremamente veloz, isso seria feito em questão de dias, questão de horas, questão de minutos. Então, é essa relação. O computador, ele não tem inteligência nenhuma, ele não sabe nada, mas ele é muito rápido. O ser humano, ele tem inteligência, ele sabe muita coisa, mas ele é muito devagar. Então o ser humano, ele, através da programação, olha só, através da programação, ele cria soluções para resolver os nossos problemas do mundo real, nossos problemas do dia a dia. Então, o programador, ele faz o quê? Ele pega uma linguagem de programação, que vocês vão aprender que é uma linguagem que nós, seres humanos, entendemos. Por quê? Afinal de contas, se tiver um monte de 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, se tiver um monte de coisas assim, a gente não entende. Você vai olhar e falar, que é isso? Eu não estou entendendo isso daqui. Então, o ser humano criou a linguagem de programação, que é uma linguagem
como se fosse um idioma, como se fosse um português, como se fosse um inglês, um espanhol, tem várias linguagens, como se fosse um idioma, que é uma linguagem que nós, seres humanos, entendemos. Nós sabemos olhar, ler e entender. Então, o ser humano criou uma linguagem que ele entende, e a partir dessa linguagem, ele vai dando ordens, ele vai dando instruções para o computador, porque o computador ele não faz nada sozinho. O computador só faz o que nós mandamos ele fazer através da programação. Então, através de uma linguagem de programação, tá aqui uma linguagem de programação, nós programamos, nós damos as ordens para o computador. O computador quer que você faça isso, quer que você faça aquilo. É assim que foi feito o Windows que você usa, o Linux. É assim que foi feito o navegador. É assim que são feitos os jogos de videogame, através da linguagem de programação, através da programação. Então, nós damos ordem através da linguagem de programação para o computador. Só que o computador, ele não entende a nossa língua. Por quê? Porque como a gente havia visto, o computador ele só sabe 0 e 1. Como que o computador vai saber o que eu estou falando, o que eu estou mandando ele fazer? Através do compilador ou máquina virtual, depende da linguagem, isso daí é assunto para outro nível. Mas através de um compilador, vamos colocar aqui um compilador. Nós temos no sistema operacional de vocês um pequeno, vamos chamar assim, um pequeno programinha, né, para ficar fácil de entender, que ele chama compilador. Compilador. Quando nós programamos, nós basicamente mandamos o nosso código, a nossa programação para o compilador. Está aqui o compilador. E o que o compilador faz? Ele pega tudo que a gente escreveu e transforma em 0 e 1. Ele vai pegar tudo aquilo que a gente escreveu e colocar um monte de 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Vai transformar tudo aquilo que a gente escreveu na linguagem que nós entendemos em 0 e 1. Como se fosse um Google Tradutor. Às vezes você quer descobrir que palavra é essa daqui em inglês. O tradutor não pega aquela palavra e traduz para português. Então o compilador vai fazer basicamente isso. Ele vai pegar aquilo que você programou numa linguagem de programação e vai transformar em 0 e 1. E esse 0 e 1 é o que o computador vai entender e vai fazer. Tranquilo? É uma abordagem bem inicial para vocês entenderem a relação ali do ser humano, do computador e o que a programação tem a ver com eles. A gente utiliza a programação para resolver nossos problemas, para criar soluções que facilitam a nossa vida. Então, vamos para algoritmos agora. O que é algoritmos? Aí, muita gente às vezes vê um monte de letrinha na tela, um monte de letrinha verde. Poxa, algoritmos, o que é isso? Até eu, quando não sabia nada disso daqui, eu pensava isso. Mas vamos lá. O que é algoritmo? Algoritmo é nada mais, nada menos que uma sequência ordenada de passo. Algoritmo é uma instrução. Algoritmo é uma receita. Como assim? Não estou entendendo. Vamos fazer um bolo? Vamos fazer um bolo. Para a gente fazer um bolo, a gente vai precisar fazer o quê? Vamos colocar a sequência aqui, ó. Vamos comprar os ingredientes. Comprar os ingredientes. Beleza? Para fazer o nosso bolo, né? A gente vai ter que ir lá no mercado e vamos ter que comprar os nossos ingredientes. Tá, mas e depois que eu comprar os ingredientes, o que eu vou fazer? Deixa eu pensar aqui, ó, colocar o número 2 aqui. Compramos os nossos ingredientes. Vamos separar os ingredientes. Separar os ingredientes. Beleza, a gente comprou os ingredientes, chegamos na nossa mesa, na nossa cozinha, separamos os nossos ingredientes. O que a gente vai fazer agora? A gente vai misturar os ingredientes. Misturar os ingredientes. Tranquilo? Compramos, separamos e agora vamos colocar tudo e vamos misturar os nossos ingredientes ali. Vamos misturar, vamos colocar como quarto passo aqui, vamos bater no liquidificador. Beleza?
compramos, separamos, misturamos, vamos bater os ingredientes no liquidificador. Qual que é o quinto passo que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar a nossa forma, né? E untar. Vamos untar a forma. O que é untar a forma? É a gente pegar, passar um pouquinho de óleo na forma, ou passar um pouquinho de manteiga e jogar uma farinha ali pro bolo não grudar na forma na hora de tirar. Então a gente vai untar a forma. O nosso sexto passo aqui, ó, a gente vai colocar a mistura na forma. A gente bateu ali os ingredientes no liquidificador, fez aquela mistura, a gente untou ali a nossa forma, agora a gente vai pegar aquela mistura e vai jogar ali, a gente vai colocar na nossa forma ali. Beleza, qual que é o sétimo passo aqui? Colocar a forma no forno. Oitavo passo, a gente vai aguardar 30 minutos e retirar do forno. Tranquilo? Então o que a gente fez aqui? A gente pegou uma situação que é a gente fazer um bolo e colocou ali como se fosse uma receita, uma sequência. A gente vai, vamos ali, vamos comprar os ingredientes. Depois vamos separar os ingredientes. Depois vamos misturar os ingredientes, bater no liquidificador, untar a forma, colocar a mistura na forma, colocar a forma no forno e aguardar os 30 minutos e retirar do forno, para não queimar, né? Então, isso daqui, olha só, isso daqui é um algoritmo. Olha que coisa simples de entender. Isso é um algoritmo. Algoritmo é uma sequência ordenada de passo. É você descrever de forma ordenada ali, simples e clara, algo que você vai ou pretende fazer. Então isso é um algoritmo. Tranquilo? Algoritmo está em tudo. Tudo. Você vai, sei lá, escovar os dentes. Qual que é o algoritmo para você escovar o dente? Levantar da cama, arrumar a cama, ir ao banheiro, pegar a escova, colocar a pasta na escova, molhar a escova, escovar os dentes, enxaguar a boca. Olha só, isso daqui é um algoritmo. Você vai para a escola, qual que é o algoritmo para você ir para a escola? Vou levantar, arrumar a cama, colocar o uniforme, ir para o ponto de ônibus, entrar no ônibus. Enfim, isso é um algoritmo. É uma sequência ordenada, bonitinha ali, bem descrita, igual uma receita de bolo. Tranquilo? E a lógica? O que é a lógica? Assim como os algoritmos, a lógica está em tudo. A lógica, ela funciona semelhante a um jogo de videogame. Como que você passa de fase? Você passa de fase usando a lógica. Muitas vezes você não sabe que você está usando a lógica, mas você está, querendo ou não, você está usando a lógica. Porque você está olhando as fases do videogame, como que funciona ali o level, você está vendo o que você tem que fazer, para onde você tem que ir, para você poder chegar até certo objetivo. Então, isso é lógica, né? Vamos supor que eu quero contar de 1 até 10. Então, eu tenho que colocar ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. Isso daqui é uma lógica, né? No final de contas eu contei. Vou colocar umas vírgulas aqui, né? Por conta do 10. Vírgula, 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 vírgula e vírgula. Então, eu quis contar até 10. Para eu contar até 10, logicamente eu tenho que ir do 1 até o 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu não podia chegar... Vamos supor que eu quero contar do 1 ao 10. Eu vou fazer assim, ó. 1, 3, 7, 10, 4, 5. Não. Por quê? Porque não tem lógica. Não tem lógica, entendeu? Então, a lógica é você saber o que fazer na ordem correta para chegar até certo nível. Quer ver outro exemplo básico aqui de lógica? Olha o nosso algoritmo. Sem querer, querendo... a gente utilizou ali a lógica no nosso algoritmo. E vocês nem perceberam. Por quê? Porque a gente colocou as nossas sequências ordenadas de passo ordenadamente na ordem correta que ela deveria estar. Como assim? Eu não estou entendendo. Vamos lá.
A gente poderia bater no liquidificador sem antes comprar os ingredientes? Não. Então vamos supor que eu quero fazer um bolo, mas para eu fazer um bolo, primeiro eu tenho que... deixa eu ver um exemplo. Primeiro eu tenho que misturar os ingredientes. Vamos pegar aqui, ó, misturar os ingredientes. Primeiro passo. Depois para eu fazer o meu bolo, depois de misturar os ingredientes, eu tenho que comprar os ingredientes. Segundo passo, comprar os ingredientes. Poxa, já não tem lógica. Por quê? Porque como eu vou misturar alguma coisa que eu não comprei, que eu não tenho? Então, isso daqui é a lógica. É você pegar as coisas e colocar na ordem correta que fazem sentido para você chegar até certo objetivo. Não precisa nem de muito desenho para explicar a lógica. E fluxograma. Olha que palavrinha complicada. O que é um fluxograma? O fluxograma ele é o mapa do seu jogo. Basicamente isso. Na programação, o fluxograma ele é o mapa do nosso programa. É o mapa das etapas do nosso programa. Então, é como se fosse aquele mapinha de setinha, não sei se vocês já viram. Vamos supor que queremos fazer um programinha. Vamos já colocar um exemplo prático já. Vamos supor que queremos fazer um programa de soma, né? Somar 2 números. Vamos supor que você quer fazer um programa que vai somar 2 números. Às vezes você, na sua escola, em vários lugares ali, você precisa diversas vezes somar um número ou subtrair um número para você saber quanto tem de troco. E você quer fazer isso de forma mais simples. Todo dia eu tenho que contar nos dedos, tenho que contar na mão. Vou fazer um programinha aqui para mim que ele já faz isso, que eu só coloco os 2 números e ele já me dá o resultado. Então vamos supor que no nosso caso, esse programinha seja para somar 2 números. Programa simples assim. Vamos desenhar aqui um fluxograma para esse nosso programa, tranquilo? E como que funciona esse fluxograma? Ele funciona com figuras. São padrões de figuras que representam, vamos supor, os componentes do nosso computador. Quando você vai abrir qualquer coisa, você não tem que dar 2 cliques no ícone para abrir, você não tem que dar 2 cliques no ícone do seu jogo para abrir, você não tem que... Você vai falar no WhatsApp, você não tem que apertar no botãozinho do WhatsApp para abrir. Então, você está iniciando o seu programa. Então, a primeira etapa do nosso programa é iniciar. Então, vamos colocar aqui, ó. Início. Opa. Início. E o sinalzinho de início é um círculozinho achatado. Você pega o círculo e você aperta ele assim, pega ele aqui assim, ó, aperta e ele fica achatado. Esse aqui é o símbolo de início. Beleza. Dei 2 cliques no meu programa, iniciei ele. Qual que vai ser o próximo passo no nosso programa? Eu quero que ele mostre na tela uma mensagenzinha falando para eu colocar o primeiro número. Então, através de setas, a gente vai ditando a direção do nosso programa. Então, primeiro nosso programa iniciou, aí eu coloco uma setinha. Agora, eu quero que ele mostre na tela para eu colocar um número. O que eu vou fazer? Coloco uma barrinha grande aqui e bem aqui no meio, coloco uma barrinha menorzinha. Aí eu só pego e ligo essas barras. Como assim? Por que essa figura estranha de um lado maior que o outro? Essa figura aqui, ela representa a tela do nosso computador. Eu iniciei o nosso programa na tela do nosso computador, como não vai caber aqui dentro, eu vou colocar aqui do lado. Na tela do computador vai pedir para inserir um número. Insira o primeiro número. Depois, na prática, a gente vai fazer isso daqui, só que na prática, programando, para vocês verem o resultado e como funciona. Então, insira o primeiro número. Iniciamos nosso programa e ele vai aparecer na tela para a gente iniciar o nosso primeiro número. Qual que vai ser a próxima etapa? Tem outro sinalzinho esquisito aqui, que é esse daqui, ó. Vamos colocar uma retinha, vamos colocar uma barrinha torta, outra barrinha torta aqui, igual à anterior, e vamos ligar essas 2 barrinhas. Meu Deus, o que é isso daqui? É como se fosse um quadrado deitado, querendo dormir. Um quadrado que você só deslizou a parte de cima e ele ficou tortinho. Esse quadrado, ele significa a entrada, né?
Então, vamos colocar aqui do lado o que significa esses sinais aqui. Início. Aqui, esse daqui vai ser a saída, né? Porque o que você está vendo aqui no seu computador, você não está vendo esse vídeo? Então, isso é nada mais nada menos que a saída. Isso daqui é uma saída do computador, que é o vídeo aqui. Você não está digitando no seu teclado? Isso é a entrada. Por quê? Porque quando você digita, você está entrando informações, inserindo dados dentro do computador. Então, a tela é a saída, é onde você vê os resultados, e a entrada é onde você escreve no computador, é onde você mexe o mouse, tudo isso é a entrada. Então, a tela é a saída, né? Ou seja, é a tela, no nosso caso, tela do computador. Esse negocinho esquisitinho aqui, ele é a entrada. Ele é a entrada, né? Nosso teclado. Entrada. Então eu iniciei o nosso programa. Iniciei. Aqui ele pediu para inserir o primeiro número, que o nosso programa ele foi programado para aparecer isso na tela. Iniciei nosso programa, pum, apareceu na tela. Insira o primeiro número. O que a gente vai fazer? Aí vai ficar esperando. Vai ficar ali, ó, cursorzinho pingando, esperando. O que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso teclado e vai digitar um número. Vou digitar 3, por exemplo. Apertei 3 no teclado. Aí ele vai armazenar esse 3. Porque a gente apertou o 3 e ele armazenou o 3. Apertamos o 3 e apertamos o Enter. Pum. Qual que é o próximo passo no nosso programa? Ele vai aparecer outra entrada. Ou outra saída aqui, que é a nossa tela. Que ele vai pedir. Eu não vou nem escrever aqui do lado o que é, porque aqui em cima já está. E ele vai pedir outro número. Né? Apareceu na tela pra gente. Outro número. Que a gente colocou o primeiro número, outro número. Aí vai ter o quê? O que vai ter? Vai ter a nossa entrada de novo, né? Porque ele vai esperar a gente colocar outro número. Então a gente vai colocar aqui o nosso sinalzinho de entrada, que é o teclado. Ele vai ficar esperando você digitar outro número. Coloquei 3. Agora eu quero colocar 4, né? Vou colocar o número 4 ali e vamos dar um Enter. Ele vai fazer o que? Ele vai armazenar o 4. Depois que ele fizer isso, ele já pegou os 2 números que a gente precisava. Ele já pegou, aqui ó, somar 2 números. Ele já pegou o número 3, ele já pegou o número 4. O que ele vai fazer agora? Ele vai somar esses números. Então, o próximo símbolo vai ser um quadrado perfeito. Ele não é torto, ele não é maior de um lado, maior de outro. Lógico que o meu quadrado ele não é perfeito, né? Mas finge que isso daqui é um quadradinho perfeito. Então, esse sinal, ele significa o quê? Processamento. É um sinal de processamento, que ele vai pegar todos os seus dados ali, vai processar e vai te dar um resultado, né? Então, esse quadradinho aqui é o processamento. Aí você vai lá e no seu programa você vai programar. Pegar o número 3 e somar com o número 4. Beleza? Então, ele vai fazer basicamente isso. 3 mais 4. E depois, o que ele vai fazer? Onde que ele vai colocar esse resultado? Onde? Vai aparecer aonde? Na tela, não vai aparecer na nossa tela, o nosso resultado da nossa conta. Quando você vai no seu celular, na calculadora, você não coloca 3 mais 4 igual, aí já aparece na tela. Pum, 7. Então, mesma coisa. Você vai pegar e vai colocar sua outra telinha aqui. Com o 7. Que foi o resultado final. E depois, o que eu faço? O nosso programa fecha. Coloca aqui, ó, fim. E qual que é o sinal de fim? É o mesmo do início. É um círculozinho meio achatado. Então, se você parar para analisar, se você parar e olhar esse desenho maravilhoso aqui, de lindo, de feio, vocês vão ver que isso daqui é como se fosse um mapa. Você pega o nosso programa e você vai mapear ele. Você vai colocar como se fosse um mapinha do jogo. Primeiro eu vou iniciar, depois eu vou para lá, para lá. E assim você faz o fluxograma. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Eu espero que sim. Então a nossa aula ela vai ficar por aqui. Nossa primeira aula aqui é a introdução. É só a introdução. É só para vocês entenderem o que funciona, como funciona, como funciona a programação, o computador, a relação. Foi só para vocês entenderem. Eu sei que é uma aula mais chatinha, né? Porque
é mais teoria, mas a partir da próxima aula a gente já vai codificar, já vamos fazendo uns códigos ali na linguagem de programação e vocês já vão dar os primeiros passos aí na programação, tranquilo? Então, para a aula de hoje eu deixo um desafio para você poder entender mesmo, para você entender. Quero que você pegue um caderninho, um papel e escreva as diferenças do computador por ser humano. O que o computador faz que você não faz e o que você faz que o computador não faz. É um desafio. O segundo desafio que eu deixo para vocês aqui é fazer algoritmos. Pega outro papelzinho, uma caneta e começa a fazer algoritmo. Eu vou jogar videogame. Qual que é o algoritmo para eu jogar videogame? É eu ligar meu videogame, abrir o meu porta-CD, abrir a capinha do jogo, tirar o CD, colocar o CD no videogame. Então pega tudo que você faz no dia a dia, vou fazer um sanduíche e faz o algoritmo do sanduíche, faz o algoritmo do videogame e vai escrevendo no papel para vocês entenderem, para ficar no cérebro de vocês ali uma sequência ordenada, para vocês colocar algoritmo em tudo. Vou fazer tal coisa, automaticamente vocês já vão pensar. Então faça esse exercício. E o último exercício, eu quero que vocês inventem um programinha simples. Um programa de 2+1, um programa de Joaquim Pô, qualquer coisa, e façam um fluxograma. Nem que seja esse. O fluxograma ele já é um pouquinho mais complicado, eu sei. Nem que vocês peguem esse exemplo, somar 2 números, e façam um fluxograma dele. Vocês podem olhar aqui mas nem que vocês copiem, mas faça para vocês massificar, para vocês ali aprender de fato os símbolos ali, o significado, a ordem. Então faça fluxograma, tranquilo? Então é esse o desafio que eu deixo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.